pessoal, então essa aqui é a nossa segunda aula e o que a gente vai ver hoje é um pouquinho sobre o ordenamento do EIA, como que ele se organiza, qual que é a sequência lógica de abordagem e como proceder, né, para cada um dos processos que vão ser apresentados. Bom, na nossa abordagem aqui do processo de avaliação de impacto ambiental, tem toda uma sequência lógica de avaliação e tal, que a gente vai ver, passar da parte de triagem, né, na apresentação da proposta, se vai existir ou não impacto, uma análise mais detalhada e daí a finalização do processo em si. Então, na apresentação da proposta, não sabemos agora, né, de início, se esse empreendimento, se essa obra vai acabar causando algum impacto ambiental. Então a gente tem que fazer uma análise de triagem, ver se vai precisar ou não. Então, nossa avaliação. Essa proposta ela vai causar impactos significativos? Se ela não for causar, vai ser decisões baseadas em regras gerais. Não que ela não vai passar por nenhuma avaliação ambiental, porque ela vai ter que passar por um sistema de licenciamento. Então, uma série de outras sequências e regras ela vai ser enquadrada. Só não vai ter uma avaliação de impacto ambiental mais aprofundada nesse sistema. Existe ainda o talvez. O que fazer, né? Não sei. Talvez vai ter, talvez não vai ter e tal. Então, primeiro a gente vai fazer uma avaliação ambiental inicial para saber se aquilo vai precisar ter um processo de avaliação mais detalhado ou não. E ainda existe o sim. Vai existir, vai ter um grande problema, né, da parte ambiental. Então sim, teremos que fazer uma avaliação de impacto ambiental. Desta forma, vão ter que ser tomadas decisões apoiadas nos estudos de impactos ambientais, com condições particulares para cada tipo de obra, né? Vai ser uma hidrelétrica, vai ser uma estrada de rodagem, vai ser um aterro sanitário e tal. Para cada um vai ter uma sequência diferente de condições, tá? Então, depois, essa avaliação ambiental inicial, a gente vai acabar decidindo se vai ser baseado em regras. Não temos nenhuma avaliação muito mais profunda. Vai ter decisões apoiadas em estudos de impacto ambiental, ou ainda vão causar algumas condições particulares decorrentes da avaliação inicial. Por exemplo, não seria uma obra que causasse um impacto tão significativo, porém é maior do que as regras gerais. Então é preciso colocar algumas condições particulares. Junto aqui nessa parte das regras gerais serão colocadas condicionantes no sistema. Tá bom? Beleza. Após passar pelo processo de triagem, a gente chega na análise detalhada para aqueles projetos que acabaram sendo considerados como passíveis a serem submetidos a esse processo de avaliação de impacto. Temos aí a determinação de escopo do estudo, né, que é o termo de referência, que é determinado pelo órgão ambiental, né, o IBAMA, o órgão estadual e tal. Na sequência, a gente tem a elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. No decorrer depois dessa elaboração, ou ainda no decorrer, né, do levantamento dos dados, a gente vai ter uma consulta pública, né, ou várias consultas públicas, audiências, para a gente ter uma perspectiva da visão da população. Como eles enxergam essa obra, esse processo? A população concorda, a população não concorda? Quando você vai apresentando seus estudos, ela acredita que você abordou tudo? Ou ela ainda acha que existem outros impactos que não foram considerados? Então, nas consultas públicas, nessas audiências, você acaba tendo um feedback do que a parte social, ou até mesmo os empresários, enxergam desse projeto. Para você poder ainda colocar, né, fazer uma reestruturação ali do estudo de impacto e tudo mais. Na sequência, vai para onde? Análise técnica. Essa análise técnica ela é realizada pelo órgão ambiental que está gerenciando todo esse processo em si. Porque, afinal, você está fazendo um estudo que vai ser entregue no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, na FEPAM.
Então, os técnicos da FEPAM, eles vão analisar esse teu estudo de impacto ambiental, esse teu relatório de impacto ambiental, vão considerar que o que a pessoal, né, da consulta pública apresentou, né, se está todo mundo de acordo ou não, e aqui ele vai acabar dando o seu parecer, se vai ser aprovado ou não. Né? O que vai acontecer? Ele pode solicitar que venha para cá de novo e assim fica toda essa vai e vem até chegar à decisão final. Se for aprovado, beleza, né? Vai dar sequência, se não, é arquivado e acabou ali. Existe toda uma questão, né, ética ou até mesmo econômica pressionando aqui dentro, porque muitas vezes a população não está de acordo. Porém, se você acaba abordando todas as questões ambientais, todas as questões econômicas, vai trazer algum benefício social, no final quem vai ter a palavra de dizer sim, será aprovado ou não, não será aprovado, está aqui na análise técnica do órgão ambiental. Tá? Na sequência, então, temos na decisão, temos a reprovação, não vai ser aprovado, vai ficar por assim mesmo, e temos a aprovação. Beleza, foi aprovado, vamos dar sequência. O que vai ser feito? Monitoramento e gestão ambiental. De tudo que foi apresentado naquele estudo de impacto ambiental, o que está sendo efetivamente realizado e o que precisa ser melhorado ou não. Como que é feito todo esse sistema? Auditorias, fiscalizações, visitas e tal. Todo o acompanhamento do processo em si, né, do todo o sistema. O que acontece na abordagem básica do EIA-RIMA, né, do estudo de impacto ambiental? Ele vai ter as informações gerais, a caracterização do empreendimento, né, informações gerais, o empreendedor, o órgão fiscalizador, toda aquela parte processual em si. Caracterização do empreendimento, ali entra, né, todas as informações do material, área de influência direta e indireta, o diagnóstico ambiental, como está o meio ambiente agora, como ele está antes de eu iniciar o meu empreendimento e como esse empreendimento vai acabar impactando nesse diagnóstico inicial, tanto positivamente quanto negativamente, novamente. Identificação e prognóstico dos efeitos causados pelos impactos, como eu vou mitigar meus impactos negativos, tá? E como será o meu programa de monitoramento ambiental, para saber se aqueles impactos que eu previ estão acontecendo, estão sendo controlados, ou se existe alguma coisa que eu não acabei visualizando ou analisando, tá? Então, informações gerais. Nome, razão social, endereço, histórico do empreendimento, qual que é de onde que ele veio, qual que é se ele é um empreendimento que está agora, se é um empreendimento que vai sofrer alguma alteração, né, todo o histórico dele, enfim, nacionalidade, origem das tecnologias que serão utilizadas, o porte e tipos de atividades que serão desenvolvidas ali, quais são os objetivos e as justificativas no contexto econômico e social no país, na região, no estado e no município. Vai ter que ser toda essa avaliação, essa ampliação até chegar no estado nacional. E dependendo, claro, do tipo de... se a gente pensar no Itaipu, né, no impacto binacional. Tá? Localização geográfica, vias de acesso, etapas de implantação que vai existir, a instalação, a parte de terraplanagem, a parte de construção, toda essa sequência. Os empreendimentos que vão ficar associados a esse empreendimento, né? Vou ter que fazer, se vou fazer, por exemplo, uma grande hidrelétrica, tu vai ter que ter fábrica de concreto, tu vai ter fábrica de cimento e tal, tudo que vai ficar entrelaçado com esse empreendimento inicial, tá? O principal. Caracterização do empreendimento. Aí entra, né, cada uma das fases: planejamento, implementação, operação, desativação, todos os elementos sequenciais do projeto em si, porque cada um vai ter seus respectivos impactos diretos, indiretos, positivos, negativos, curtos, médios, e todos esses, depois da nossa análise de quantificação de impactos, a gente precisa saber onde está a concentração dos nossos maiores impactos ambientais.
estão no planejamento, na implantação, na operação, na desativação. E isso vai variar para cada um dos empreendimentos que serão analisados, né? Seja um aeroporto, seja um aterro sanitário, o que for. Tá? Os objetivos e justificativos do projeto, por que ele vai ser implantado aí? Quais são os interesses desse empreendimento neste local? Qual que é a compatibilidade com as políticas dos setores, os planos e os programas governamentais? Isso é uma coisa totalmente isolada ou é algo que é uma sequência, uma cadeia de um programa maior? Né? E o principal, descrição dos projetos e suas alternativas tecnológicas e locacionais. Por que isso é importante? Porque às vezes os engenheiros mais tradicionais, principalmente quando surgiu, né, o estudo de impacto ambiental ou avaliação de impacto ambiental, os engenheiros tradicionais eles tinham um determinado segmento e forma de pensar, agir e projetar, certo? Quando se passou, então, lá nos Estados Unidos a pensar nessa análise ambiental também, centenas, né, de engenheiros ambientais, biólogos, geólogos e tal, acabaram entrando nesses projetos também. E o que tu acaba fazendo? No projeto original, o que pode causar um grande impacto ambiental, principalmente negativo, né? Que pode ser totalmente mitigado ou reduzido pra caramba só com uma mudança de tecnologia. Ou ainda, eu vou fazer um aterro sanitário próximo de um local que é um custo bem barato, tá? É bem afastado e tudo mais, porém tem um monte de área úmida, vários afloramentos de lençóis, áreas de banhado, córregos, nascentes e tal. Olha só o grande impacto que pode vir a acontecer caso o projeto em si sofra algum problema, tenha algum risco de falha, vazamento, rompimento, desmoronamento, certo? Então, na análise de impacto ambiental, no estudo de impacto ambiental, a gente precisa avaliar todas as alternativas de locais e de tecnologias que serão utilizadas. Porque isso pode mudar a nossa área de influência, a matéria-prima que a gente vai usar, que mão de obra eu vou usar, que fonte de energia que eu vou ter, quais os processos e técnicas, se vai gerar um não efluente. Se eu mudar um processo, eu posso mudar totalmente o meu sistema, né? Então, o diagnóstico ambiental da área de influência. Daí entra, né, a caracterização atual do meio ambiente natural, implantação do projeto, considerando sempre o que vai sofrer influência direta ou indireta de todas as fases do projeto, como a gente falou anteriormente, os fatores físicos, biológicos, antrópicos, de acordo com o tipo, né, e o porte do empreendimento, e claro, né, informações cartográficas de todas as áreas de influências. Ou seja, no estudo de impacto ambiental, o uso de SIG é muito importante, tá? Então é necessário que a elaboração de mapas temáticos, geoestatística para por exemplo, se a gente quer saber a qualidade do solo, né? Caso esse empreendimento possa vir a contaminar, a gente tem que saber como estão as características atuais. Então, geoestatística é muito útil nesse sistema. Aí entra no meio físico, subsolo, águas, o ar, o clima. Entra a condição meteorológica, qualidade do ar, nível de ruído, caracterização geológica, geomorfológica, né? Mapas temáticos mesmo, usos e aptidões dos solos, a gente consegue ver pelo mapeamento e imagens de satélites, os recursos hídricos, onde tem córregos, né? Ou rios próximos, como funciona o lençol freático, se ele está em superfície, qual a profundidade dele, qual a qualidade dessa água, existe risco de influência de contaminação direta ou indireta, né? Oceanografia física, caso esse empreendimento esteja próximo do mar, qualidade das águas, óbvio, superficiais e subterrâneas, né? E quais seriam os usos. Os usos são muito importantes porque se essa água não tiver nenhum uso nobre, dessalinização, recreação e tal, esses valores acabam variando, né? Por exemplo, é um rio com classe 4. Né? Um rio já está totalmente poluído, ele vai ter uma avaliação X. Mas, se o recurso hídrico que está próximo do empreendimento, ele acaba sendo enquadrado como classe 1, ou até mesmo classe 2, é um rio mais sensível às contaminações. Então, a legislação acaba se tornando muito mais restrita nesse meio.
Meio antrópico e socioeconômico, aí entra bastante avaliação social. Como esse empreendimento vai influenciar na dinâmica social do meio? Aumento de renda ou redução, geração de emprego, novas vias, tráfego, bom, todas essas possíveis alterações, né? Vai causar até modificações do uso e ocupação do solo, vai mudar o nível de vida da população, né? Vai criar novos empregos, novas indústrias, influências indiretas, né? Novo sistema produtivo para abastecer aquele novo empreendimento, né? Análise dos impactos ambientais, que é o que baseia todo o material, depois que a gente fez todo esse diagnóstico, né? Você vai interrelacionar a magnitude, o prazo, a intensidade, todos os elementos para saber se você vai ter um grande impacto, um pequeno impacto e quantos impactos eu vou ter no final. Usando diferentes metodologias. E aí entra, né, análise de custo e benefício, método ad hoc, né, que é do grupo multidisciplinar, que a gente vai ver mais à frente, listas de checagem, controle, que eu acho muito interessante para um início de levantamento, onde você chega lá e começa, vou ter na parte inicial, na plantação, vou ter movimentação de solos, vai ter geração de barulho, vai ter remoção de árvores, e assim vai indo todos os possíveis impactos que serão decorrentes dessa etapa do empreendimento. Matriz de interação, que é a matriz de Leopold, que a partir dali a gente consegue fazer uma interação forte, se é um impacto pequeno, médio ou grande, médio, curta ou longa duração, para a gente conseguir determinar, né, o quão grande é esse impacto no meio. Tá? Análise de redes, são networks, né? Mapeamento por suposições, que é as overlays, e modelagem também. No final, a gente vai ter uma síntese conclusiva disso, né? Que vai levar a relevância de cada fase, onde se concentram os impactos. Na fase inicial, no intermediário ou no final. Como que é a magnitude, a interpretação, possibilidades de acidentes, o que pode acontecer no decorrer dessa obra. Até não durante a operação dela, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, um aterro sanitário ou um barramento, né? A falha disso. Qual o grande impacto se um aterro sanitário tiver o sistema de impermeabilização de fundo comprometido? E essa água, esse churume, acabar percolando até o lençol freático que abastece poços tubulares numa população de baixa renda nas proximidades. Olha só, muitas coisas podem acontecer. E claro, né, descrição detalhada, né, para cada fator ambiental, no físico, no biológico, no antrópico. Mas ali. Na sequência, beleza, agora a gente já sabe quais impactos, quão grandes eles são e o que eles vão afetar. Com isso, a gente consegue fazer todas as medidas mitigadoras. Aí a gente consegue classificar, né, se essas medidas mitigadoras vão ser preventivas ou corretivas. Né? Não tem como eu evitar esse impacto, então eu vou criar uma medida mitigadora que vai amenizar o impacto depois que aconteceu, né? Como a gente falou na última aula, movimentação de solo, tu usa uma hidrossemeadura, sistema de contenção e tal. A fase do empreendimento que ele vai ser implementada, né? Claro, se vai ter um impacto na parte de planejamento, tu não vai fazer a medida mitigadora lá no final. Né? Depende de como você vai implantar isso depois. Qual que é o fator ambiental que ela se destina? Se vai ser o físico, se vai ser o biológico, o biótico, se vai ser o antrópico, né? Uma questão tipo parte social, né? O isolamento das populações, o barulho, a relocação de famílias e tal. Quanto tempo essa medida de mitigação vai ser implementada? Por quanto tempo? Toda a obra é para sempre ou é um período X, enquanto o impacto está acontecendo? E quem que é a responsabilidade dessa implementação? É do empreendimento? É da empresa contratada? Quem que vai ser responsável por isso? Porque no momento que a gente tiver a parte de monitoramento, fiscalização, auditoria, a gente precisa determinar os responsáveis, dar nome aos bois. Tá? No final, programa de acompanhamento. Como será
feito o acompanhamento dessa obra e tal? Como é que vai ser o programa? Quem que vai, a cada quanto tempo a gente vai ter auditorias internas, externas, visitas, fiscalizações? Quando que vai ser, né, na fase de planejamento? Como que vai ser na fase de implementação, na de operação, na desativação? E como a gente vai proceder em casos de acidentes? Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal acha que o estudo de impacto ambiental funciona até a desativação, ou até mesmo até a operação. Ninguém pensa no que vai fazer depois, quando desativar. Quando que são obras assim muito longo, né, período de operação. Então é importante a gente abordar isso também. Quais os parâmetros que você vai avaliar nesse acompanhamento? Como que vai ser a rede de amostragem ou de fiscalização? Quais são os métodos que você vai usar para fazer isso? Qual será a periodicidade dessa avaliação para cada parâmetro que você definir? E como serão os métodos empregados para o armazenamento e tratamento desses dados? Quem vai ficar com essa função? Será o órgão ambiental? Vai ser algum setor interno? Como isso vai funcionar? E tal. No final, no nosso relatório de impacto ambiental, a gente vai ter os objetivos e justificativas do projeto, as descrições do projeto e suas alternativas tecnológicas, síntese dos resultados, descrições dos impactos, caracterização da qualidade ambiental futura, né, da área de influência, a descrição dos efeitos esperados e das medidas mitigadoras e qual, né, que é o programa de acompanhamento e monitoramento. Basicamente, é um resumão do estudo de impacto ambiental, porém com uma linguagem muito mais comum, de fácil acesso, fácil entendimento, para que todas as pessoas que sejam afetadas na área de influência direta, né, ou indireta, possam ter acesso e entender especificamente o que vai acontecer com eles, com suas propriedades, com sua rotina, certo? Então, a gente acaba por aqui, né? Espero, né, que a gente no nosso próximo encontro vocês possam me dar um feedback de como foi essa experiência que a gente teve nessas duas aulas. E até a próxima!